Olá, gente, muito boa noite para todo mundo que aí ficou aguardando a gente entrar. Nós somos o Partido Socialismo e Liberdade de Itaúna, meu nome é Gerard Adriano, estou aqui com o Jonathan Santos, daqui a pouquinho teremos a participação do Clênio Faria. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa luta pela reforma agrária, pela terra, que tem à frente o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, essa organização conhecida mundialmente por uma luta justíssima, que é o acesso à terra. Terra para quem precisa, terra para quem trabalha, não é mesmo, Jonathan? Salve, salve, seja muito bem-vindo aí. Pois é, Gerry, é sempre um prazer estar fazendo essas lives, né, batendo um papo. Infelizmente, a do dia de hoje é de um enfrentamento, né, é de uma tristeza muito grande que a gente vem falar, porque são famílias, são trabalhadores, são estudantes, são crianças, são pessoas da roça que tentam tirar o seu sustento, a sua subsistência do chão, né, do suor do seu trabalho, tornando produtiva uma terra improdutiva, e o Estado, com toda a sua truculência, vindo a agir em nome do capital, faz isso como se fosse algo legal, como se fosse a aplicação da lei, quando na verdade é a aplicação da injustiça, fazendo essa desapropriação injusta, truculenta, desumana, em plena pandemia, de famílias. São 450 famílias que estão lá no sul de Minas, nesse momento, no frio desse de inverno, em plena pandemia, sendo privadas de cuidados básicos da saúde, sendo privadas de cuidados básicos com a alimentação, com a própria água, com esses cuidados que a gente tem feito aqui para não ter contágio. A polícia lá, sobre as ordens do nosso governador Romeu Zema, sitiaram essas famílias, impedindo que elas recebam, inclusive, a alimentação, inclusive que elas recebam ali os cuidados. E isso não é algo que a gente deva deixar passar batido. É algo que a gente deve estar falando, que a gente deve estar denunciando. Nós que não estamos lá vivendo com eles, que temos a oportunidade de fazer isso, a gente tem que utilizar dos meios necessários para que a verdade seja dita, para que a história verdadeira seja contada e que não essas mentiras, esses factoides que a imprensa comprada e lobista que tem rabo preso com o governo fica divulgando a respeito do MST, que o MST invade terra produtiva, que o MST rouba a terra dos outros, rouba gado. Não rouba absolutamente nada, né? A gente sabe que especificamente os terrenos que são assentados, onde são feitas a reforma agrária à força, porque o Estado se omite nessa parte, são terrenos que estão devendo ao Estado, são sonegadores de impostos. Esse lugar onde o Campo do Meio está há mais de 20 anos, era uma empresa sonegadora de impostos que não pagou, que faliu e não pagou sequer o que devia aos trabalhadores do local. Então a empresa fecha, né, os empresários dão baixa no CNPJ, se apropriam das riquezas e transferem as riquezas para o CPF dos donos e deixam os trabalhadores sem receber, deixam o Estado sem receber, depois o Estado vem e depois o Estado... Clênio, você chegou aí na nossa live? Boa noite. Beleza? Deixa eu só dar um oi aqui, e só para situar o pessoal que tá acompanhando a gente, nós estamos aqui com os convidados Clênio Faria, Jonathan Santos, ativistas, militantes do Partido Socialismo e Liberdade. Meu nome é Gerard Adriano, e hoje nós estamos falando da luta pela reforma agrária, que tem como grande entidade aqui no nosso país, uma das referências do mundo nesse enfrentamento dessa injustiça, né, em relação à propriedade da terra, em relação à produção da terra, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E está havendo agora, nesse momento,
uma tentativa de desapropriação de um assentamento já que conta Gê, 2 dezenas, Gê, né, de anos. Oi, Clênio, fala aí. essa live aqui está sendo transmitida, assim? Como é que tá? Já estamos ao vivo, cara. Você está falando para o mundo agora, Clênio. Fala aí, bicho. Eu só Nós Ela estamos no tá. Facebook. aqui, Clênio. Então, nós temos hoje, recebemos a informação de que a polícia Militar, com uma ordem de despejo, está realizando essa operação aqui no sul de Minas, num assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Campo do Meio, um assentamento que já está consolidado há 20 anos, numa ação, né, como sempre, truculenta, em plena pandemia. Né? São mais de 450 famílias que estão sendo despejadas pela truculência do governador Romeu Zema. Então, seja bem-vindo, Clênio. O Jonatas já começou uma fala sobre esse processo. Você que tem acompanhado de perto aí o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o que você traz aí, informação sobre essa ação da Polícia Militar, sobre esse processo? Você tem que tipo de informação para a gente trazer para as pessoas que estão nos acompanhando e nos ouvindo aqui agora? Só para me saber aqui, tá transmitindo essa live aqui aonde? Nós estamos transmitindo na nossa página no YouTube, o Clênio. Eu até coloquei o link aí nos grupos de WhatsApp que a gente tem acesso. Nós ainda não conseguimos fazer a transmissão ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook. Então, a gente colocou o link lá no Facebook, na página do pessoal, e as pessoas que estão interessadas, elas estão acessando inicialmente o meu canal no YouTube, Gerra Adriano. Ah, beleza. É só para saber mesmo. É o seguinte. Você quer conferir aí? Eu coloco o link Oi? aqui eu coloquei no seu WhatsApp aí. Não, eu vou acompanhar para mim acompanhar na página também. Beleza. Para mim ter um feedback aqui nos comentários e do pessoal que tá junto aí. Não, é a situação. Peraí. Aí, beleza. Pessoal tá da direção do acampamento tá informando aqui, tá chegando aos poucos para mim aqui, que a polícia permanece lá mesmo, sabe? A ordem do Romeu Zema é despejo. Então a gente precisa do máximo de apoio possível das pessoas. O que a gente pode fazer agora? A gente pode ir nas páginas do governo do estado, né? Da Polícia Militar, do TJMG e fazer um manifesto lá nessas páginas lá. Encher de mensagens, avaliar mal, expor o governo, expor a polícia, expor o TJMG, porque isso aí que está acontecendo é uma coisa arbitrária, né? Estão tentando colocar 450 famílias na rua, né? Amontoar 450 famílias em ginásio, né? Em meio à pandemia, e famílias que já estão consolidadas já tem 20 anos que essas famílias estão lá. A polícia permanece lá dentro do acampamento, né? Um efetivo grande mesmo, muito carro de polícia. Nessa hora aparece viatura, né? Porque viatura nunca protege trabalhador nenhum, né? De nada, né? Viatura de polícia serve para isso, para bater em grevista e bater em sem terra, né? É para isso que serve essas porcarias de viatura de PM, né? Essa coisa inútil que a gente paga caro. Esse inimigo que a gente paga caro para ter. Então, a viatura da PM tá lá, aos montes, lá dentro do acampamento. E eu tô recebendo informação aqui agora aos poucos, né? Porque não tem trabalhador nenhum, né? De nada, né? Viatura de polícia serve para isso. Meu áudio está tendo um retorno aí do Jonas aí. Então, o que está acontecendo? A gente precisa agora, o que está ao alcance nosso agora é usar os meios
virtuais. O que dá para ser feito hoje, agora, nesse exato momento. A gente precisa entrar nas páginas do governo do estado e encher lá de mensagem, avaliar mal e manifestar lá, né? Expor esse governo do estado, expor o Partido Novo, expor o Romeu Zema, expor esse comando da Polícia Militar, expor o Tribunal de Justiça de Minas Gerais agora, que está lavando as mãos para uma ação arbitrária, violenta e injusta. É o que a gente pode fazer agora. Quem puder fazer isso, quem puder entrar agora nessas páginas aí do governo do estado, da polícia e do TJMG para se manifestar lá, para se manifestar lá contra essa ação arbitrária, se manifestar da maneira que achar que deve se manifestar. Justa, né? Comente, entre lá e exponha as páginas e deixe seu recado lá, porque no momento é o que cada um de nós pode fazer agora. Amanhã vamos ver o que dá para ser feito, porque a gente não pode deixar isso aí passar de liso, não, sabe? Tem PM lá dentro agredindo lá os moradores, assediando os moradores, incomodando os moradores, tirando o som de todo mundo que mora lá, incomodando o som de quem trabalha, né? De quem trabalhou o dia inteiro. Então a PM tá lá dentro agora. E a gente precisa expor eles, e hoje, de noite, é o que a gente tem que fazer isso, sabe? Entra nas páginas da Polícia Militar de Minas Gerais e expõe a polícia. Coloca lá. Ação arbitrária, covarde, violenta, sabe? Do governo do estado, sabe? A gente entrar lá, governo do estado, violento, fascista, tá agredindo o trabalhador do campo, né? Vingativo, tá usando a máquina do estado para reprimir e oprimir camponês, pobre, trabalhador. Vamos fazer isso, gente. Quem puder, faz isso agora. Quem estiver ouvindo aí. O Clênio, o Jonatas teve um contato agora há pouco, né, Jonatas, com a gabinetona. Para quem não sabe, é um gabinete de representantes, né, vereadores do PSOL, né, lá em Belo Horizonte. Também a presidente estadual do partido e outras lideranças. Jonatas, o que você tem aí de informação nesse momento acerca dessa ação da Polícia Militar e do governo Romeu Zema para apropriar o governo do Estado, e você tem aí das nossas lideranças estaduais que estão juntos conosco nesse movimento. Tem alguém aí no seu áudio aí, É no do Clênio. Clênio, seu microfone é ligado. No grupo, não sabe? As decisões de alguma coisa. Mas vê aí, dá um retorno aí para mim. Como que tá sendo feito, que dia que vai ser, porque aí, de repente, possa estipular um carro aqui e a gente tá saindo para lá, para essa luta com nossas bandeiras aqui, meu filho. Vai lá. Eu liguei aqui para ele para falar, porque o áudio dele o microfone dele estava ligado. O que acontece é o seguinte, o GR. Hoje foi um dia muito atribulado, todo mundo ficou muito ansioso, né? E nós tivemos aí os nossos companheiros todos preocupados, querendo saber o que podia ser feito, quem que nós poderíamos estar contatando, que tipo de ação solidária que nós poderíamos estar promovendo, e a gente foi fazendo os contatos aos quais a gente poderia contatar, e a gente conseguiu entrar em contato, né, com o nosso diretório estadual, né, e eles também passaram para nós o contato, né, dos nossos parlamentares, né, da gabinetona, e eu tive o contato agora, né, à noite, pouco mais de meia hora,
e elas me passaram a seguinte informação. Eu vou colocar aqui o áudio para todos ouvirem o que foi falado como resposta à nossa solicitação lá no gabinete. Ô, Jonathan, eu super entendo a sua preocupação, mas deixa eu te contar. Eu também não estou dormindo, inclusive, porque estou aqui em contato com a direção do movimento, sabe? E nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, temos feito um esforço muito grande, não começou hoje, tá? Desde a semana passada, eu não sei se você soube, nós fizemos várias reuniões com o TJ para suspender o despejo lá de Campo do Meio, mas todos os despejos que são possíveis de serem realizados agora, né, nesse período de quarentena. Então, eu acho que é importante, se você quiser me passar seu e-mail, eu posso compartilhar aqui as várias peças judiciais que a Gabinetona impetrou, né, a própria Isabela Gonçalves e André de Jesus, na semana passada, fizeram uma reunião e pediram pessoalmente ao presidente do tribunal para não realizar despejo. Nós estamos, enquanto Comissão de Direitos Humanos, tem assessoria nossa lá acompanhando presencialmente, estamos aqui em contato com as lideranças todas do movimento, e mais também muito fundamental, né, que a gente esteja aqui em Belo Horizonte para fazer essa pressão aqui no TJ e no governador, né? Os deputados da Assembleia Legislativa, né, o próprio líder do bloco, André Quintão, a deputada Leninha, junto com a deputada Andréia, hoje, participaram do dia inteiro de reuniões para que fosse possível fazer um recuo, né? Então, assim, as pessoas vão construindo os métodos de luta possível dentro da institucionalidade. Posso te garantir que nós estamos fazendo o que é possível para que o TJ e o governador, eles recuem nessa decisão, tá? Estou desejando solidariedade também para as famílias, né? E é óbvio que quem pode estar lá, se a orientação do movimento é ir lá, presencialmente prestar essa solidariedade, muito importante, muito válido, tá bom? Nós estamos seguindo aqui, nossa assessoria também está lá acompanhando presencialmente o despejo. Pois é, Gé, isso aí foi assessoria do Gabinetona, das nossas parlamentares, em resposta à solicitação que nós fizemos, porque o que nos cabe é muito pouco, mas nós não vamos deixar de fazer. Então, elas estão cientes que nós vamos mandar uma comissão nossa do interior para ir lá prestar nossa solidariedade ao acampamento, a esses assentados, esses camponeses, né? A gente vai fazer o que pode nesse enfrentamento, nessa sensibilização, eu diria, porque a gente tem, né, essa queixa com respeito à polícia, no que diz respeito às ordens que eles têm que cumprir, mas a gente não deixa de entender que eles fazem parte também da classe trabalhadora. São homens e mulheres que compõem a classe policial, mas que recebem ordens. Então a nossa crítica é de quem está no comando, é de quem dá a ordem a esses trabalhadores que tem que ir atacar outros trabalhadores. A nossa crítica é ao Estado, a nossa crítica é ao governador, que não suja suas mãos, mas obriga homens e mulheres íntegras de terem que ir lá e fazer essa canalice, que é tirar as famílias que estão lá tirando o seu sustento em plena pandemia do local onde elas fizeram o seu lar. E não estão tirando elas porque elas invadiram algo que era de alguém, não. Essas famílias ocuparam um local que era improdutivo e que era dívida, que não seria paga nunca por um corrupto que deu cano, que burlou o sistema e sonegou seus impostos, quebrou a empresa e não pagou sequer os seus funcionários e largou toda aquela massa falida lá sem devolver nem o quinhão que lhe era devido ao Estado e nem o quinhão que lhe era devido aos trabalhadores. Então, se fosse para fazer uma justiça social, o próprio Estado tinha que ter entrado lá nesse local, tomado esse local da empresa e distribuído as terras para as famílias dos trabalhadores que tiveram o seu acerto negado. Só que onde o Estado se faz omisso, a justiça deve ser clamada e exigida. E é isso que essas famílias do MST estão fazendo. Elas estão clamando para que a justiça aconteça, para que elas possam tirar da terra o seu sustento, e o Estado agora tenta agir arbitrariamente com a força
da qual ele dispõe, que é a força policial, obrigando os policiais a ir lá fazer o serviço que a gente acha que é sujo, porque tirar a família do seu sustento é algo sujo. E eu acredito que os próprios policiais pensam que são também, mas eles têm que cumprir ordens. Então, o nosso enfrentamento não é contra quem veste a farda, é quem manda a farda estar lá atacando famílias. São esses políticos covardes que se investem lá no gabinete, lá no Planalto, lá da Liberdade, que se investem lá nos poderes do governador e manda a polícia fazer esse tipo de trabalho. A polícia deveria estar protegendo essas famílias e não as retirando de lá. Porém, quem está dando a ordem é o governador. Então, a nossa crítica é a ele, a nossa sensibilização é a esses policiais que estão lá cumprindo ordens, para que eles se sensibilizem, mesmo tendo que cumprir essas ordens, que eles estejam cientes de que a arma que eles estão usando é contra famílias e não contra bandidos. Porque os bandidos estão usando os helicópteros para transportar droga, para transportar cocaína, para levar para o Planalto, para levar para Brasília, para ocupar cargo de senador, para ocupar cargo de deputado, para fazer lobby. Esses é que são os bandidos que deveriam estar tomando a lenhada da polícia. Porém, como são esses que estão no comando do nosso governo, eles vão mandar a polícia vir contra as famílias, vir contra nós. Só que nós não vamos deixar que isso aconteça, nós não vamos deixar essas famílias desamparadas. Se tiver que bater nessas famílias que estão desamparadas, vão ter que bater em nós também. Nós não vamos enfrentar a polícia, nós vamos defender famílias, nós vamos defender o direito à terra para todo mundo, porque a terra foi dada para todos e não só para alguns. E é esse direito que nós vamos lá. Nós não vamos lá para bater, nós vamos para apanhar, junto com todo mundo. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos justiça social, nós queremos reforma agrária, nós queremos que a coisa certa seja feita. E se o nosso sangue tiver que ser derramado para que essa lei seja cumprida, vai ser um sacrifício muito bem pago. Ô, Jonatas, esse debate que você faz é muito importante, porque ela coloca na mesa essa discussão sobre, de fato, o que é a justiça nesse país e a favor de quem, né, as instituições hoje operam. Como você bem disse, nós compreendemos o papel da Polícia Militar, são trabalhadores como tantas outras profissões, mas quem está no comando é o maior responsável. São famílias que estão lá assentadas há mais de 20 anos, que consolidaram um projeto fantástico de ocupação de terra improdutiva, de assentamento de famílias que estavam sem oportunidade de trabalho, de moradia, de produção. É um assentamento referência no aspecto da produção naquela região. E vamos lembrar, né, Jonatas, a situação da terra que foi por eles lá ocupada é algo que nós assistimos aqui também, muito próximo de nós, em Itatiaia-Sul. Hoje nós temos o acampamento do MST aqui em Itatiaia-Sul, o acampamento Maria da Conceição, e ele se deu também igualmente numa terra improdutiva, de um empresário comprovadamente corrupto, que, usando dos benefícios que obteve ilicitamente nas suas negociações com o Estado, comprou essas terras e depois as abandonou quando foi processado. Esse empresário se chama Eike Batista, como todos sabem. Aquela região, nós vamos lembrar aqui, ela esteve ameaçada de se transformar numa barragem de rejeito, né, tal como inúmeras outras, né, que existem em Minas e que ameaçam não só e apenas famílias, né, de campesinos, de camponeses, moradores, né, da zona rural, mas cidades inteiras. E o mesmo estaria acontecendo hoje se ali fosse
levado a cabo a barragem de rejeito, o mesmo estaria acontecendo em relação às nossas cidades daquela região, Itatiaia-Sul, quem mais ali? Itatiaia-Sul, Garapé, né? São João de Bicas, né? Todas essas cidades estariam ameaçadas por uma barragem de rejeito construída naquela região. A gente... Não, ali se aquela barragem transbordasse, iria atingir as fontes de água que chegam em Itaúna, as nascentes de água que chegam em Itaúna, iria inundar a 381, a Fernão Dias, e iria comprometer uma das principais bacias, que é a bacia ali de Rio Manso e Garapé, que abastece a capital, que abastece Belo Horizonte. Então seria de uma irresponsabilidade muito grande fazer uma barragem de rejeito logo ali, né? E as famílias, elas ocuparam uma terra que era de um bandido, né? Eike Batista é um bandido, condenado, inclusive. A gente não precisa ter medo de falar que ele é bandido só porque ele é rico. Ele ficou rico por causa de especulações, igual vários latifundiários e herdeiros, que aqui em Itaúna também tem, ficaram, né, ricos por causa de herança, por causa de latifúndio, por causa de negociatas. E não é porque a pessoa é rica que ela é boa pessoa, não. Não é isso que faz dela uma pessoa boa, de bom caráter, porque a gente tem isso. É bandido se for sujo, é bandido se for pobre. Agora, se for rico, não é bandido, não. Ele, inclusive, foi recebido no aeroporto, o pessoal tirando selfie com ele. Eu nunca vi uma coisa dessa, não. Ele é um bandido. Então, as famílias que estão aqui, próximas de nós, no MST, né, elas estão ocupando um terreno que ele invadiu. Ele não comprou aquilo lá também, não, sabe, Gé? Ele terreno lá em Itatiaia-Sul, ele não comprou, não. Ele invadiu. Só que como ele tem nome e sobrenome, ninguém fala que ele invadiu. Aí, como ele foi preso, e lá estava só no cupinzeiro, né, soterrado por assoreamento, inclusive as nascentes que lá tinha estavam assoreadas, as famílias fizeram a reforma agrária lá, ocuparam o local, estão produzindo toneladas de alimento que inclusive foram mandadas aqui para Itaúna em plena pandemia, mais de 3 toneladas doadas de alimento. Eles inclusive conseguiram recuperar as nascentes que tinham lá. Então lá no meio do acampamento corre um riacho, porque eles recuperaram algo que estava todo pisoteado, né, onde só tinha braquiária e mato. Então eles estão fazendo a terra produzir não apenas alimento, mas água. Então a gente tem que falar o que acontece, porque quem não vê, quem não vai em loco saber o que é o MST, se nutre de fontes inócuas, de fontes até iníquas, por assim dizer, mal intencionadas, que é essa imprensa que tem tendenciosa, né, que tende a falar mal sem saber, porque tem motivos para fazer isso. E essas pessoas, elas ficam lá dos altos dos seus edifícios, nos altos dos seus terraços, falando que MST é bandido, que MST é invasor de terra, mas está lá com as suas fazendinhas lá, todas inúteis, inutilizáveis, improdutivas, maquiando o terreno que eles não dão conta de fazer produzir, colocando um ou outro poceiro lá só para falar, para plantar uma hortinha lá, para não caracterizar que aquela região, que aquela fazenda está improdutiva, mas está. E essas pessoas, esses herdeiros, têm a cara de pau de chamar MST de bandido. MST que está fazendo reforma agrária, que está fazendo justiça social, que está pegando terra que está improdutiva, terra de devedores do Estado, e fazendo isso ser revertido em imposto para o Estado, em alimentação para a população, em moradia para quem precisa. A gente será que pode chamar esse movimento de bandidos? Ou será que a gente vai chamar quem maqueia e faz especulação imobiliária das rendinhas? Será que esses que não são os bandidos? Você falou bem aí, porque há uma inversão totalmente, né, dos valores, né? Parece que nós tivemos um problema aqui com o Clênio. O Clênio estava com o áudio aberto, fechei aqui e ele saiu. Bom, o Clênio é uma pessoa bacana porque o Clênio
para quem o conhece mais de perto, sabe, o Clênio está intimamente ligado, né, à ocupação aqui, ao assentamento Maria da Conceição, aqui em Itatiaia do Sul, participado ativamente, tem sido um dos responsáveis, como você bem lembrou aqui, ô Jonas, desse processo de parceria, né, do MST com a cidade de Itaúna. Vamos lembrar que o MST já, se não me engano, foram 3 doações, não é, Jonas? 3 doações de alimentos que o MST já fez. Já foi a 4ª, né? A 4ª doação, já foram mais de 3 toneladas de alimento orgânico, né? Entregue totalmente gratuito para as famílias carentes da periferia aqui da cidade, né? Enquanto o pessoal aí fica fazendo campanhas demagógicas, né? De arrecadação de alimento, né? Só para aparecer no cenário político, eleitoral, essas famílias que têm nada, que tem muito pouco, mas que tem um coração muito solidário lá do acampamento do MST, estão doando para a nossa cidade, para essas famílias daqui que também precisam. A gente chega a ficar muito indignado, porque é como já assistimos em outras questões. No momento em que estão vivendo essa pandemia terrível, né, em que a gente espera do Estado apoio às pessoas para se protegerem, apoio do Estado para superarem esse momento de dificuldade, o Estado nos lança a própria sorte, o Estado abandona os cidadãos, abandona o trabalhador, e pior ainda, né, quando a gente já acha que está muito ruim, o Estado usa da força que ele detém para atacar e vulnerabilizar ainda mais os vulneráveis. Porque é isso que está acontecendo lá em Campo do Meio. Aquelas famílias que, com o seu suor, com o seu trabalho, construíram uma oportunidade de produção, uma oportunidade de moradia, uma oportunidade de repensar a terra, de repensar a produção agrícola orgânica, né, feita em harmonia com o meio ambiente, buscando equilibrar, né, a produção com a preservação. Esse assentamento, e como eu disse aqui, quem é da região certamente conhece, é uma das referências de Minas por essas questões todas que nós lembramos. A polícia é usada por um governador truculento, um governador que surgiu com um discurso de renovação que até o presente momento não demonstrou que veio, pelo contrário, ele é mais do mesmo, né, Jonas? É a mesma elite que sempre mandou e usou o Estado para prejudicar, punir, usou o Estado para manter sob controle o povo e as suas demandas. Então, é um absurdo, nosso repúdio ao senhor Romeu Zema, um homem que veio do interior e certamente sabe o sofrimento e o desamparo que o homem do campo vive e sente, porque não há apoio governamental. Esse homem que está sucateando o Estado de Minas Gerais, sucateando a educação, ameaçando o tempo todo de privatizar as poucas empresas públicas que ainda existem, que garantem, né, alguma dignidade ainda ao Estado e a tantas famílias, como é o caso da CEMIG, que é uma das grandes empresas hoje geradoras de energia, como é o caso da Coteminas da empresa da Codeminas, né, que faz uma companhia de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, fomentadora aí da produção e do desenvolvimento industrial de Minas Gerais. Esse governador que
sem respeitar aquelas famílias pelo seu histórico, pela sua história, sem respeitar esse momento de pandemia, cria uma situação absurda que precisa ser recusada, que precisa ser denunciada por todos nós. Com todos nós que estamos assistindo, como o Clênio conclamou a todos aí no início da nossa live, usar os mecanismos que temos. Aqueles que podem se dirigir ao assentamento, que o façam, aqueles que não podem, que pelo menos manifestem sua indignação. Nós temos os instrumentos e os meios formais de manifestação, que são os sites, que são as ouvidorias, mas temos também as outras oportunidades de manifestação. Eu tenho certeza que a população vai reagir. Nós temos lojas do Zema em todo o estado. Eu acho que está na hora das pessoas se manifestarem publicamente contra o governador e a sua rede de lojas. E é preciso lembrar que esse governador ganhou muito dinheiro, sobretudo nos governos populares e democráticos, Lula e Dilma, se enriqueceu bastante, multiplicou o seu patrimônio inúmeras vezes, multiplicou a sua presença em todo o estado de Minas Gerais, e eu tenho certeza, isso não vai passar ileso não, Jonas, porque as pessoas estão acompanhando nada mais poderoso para mobilizar o povo do que a injustiça, e eu acho que o que está acontecendo hoje é uma injustiça cometida contra o povo mais humilde e trabalhador, que é o camponês. Ele não tem nada de novo, né, Gerry? É uma mentira, um estelionato eleitoral, esse nome desse partido, os representantes dele, né? É um desgoverno esse Estado, é um vassalo do bolsonarismo, com todas as deficiências que o bolsonarismo traz. Se houvesse alguma qualificação no bolsonarismo, ele não teria nenhuma. Ele consegue agregar tudo que há de pior. E ele voltou aí. E esse governador, Clênio, seu microfone está ligado. Valeu. E esse governador, ele tem demonstrado, né, a quem que ele serve, e de maneira nenhuma ele está servindo aos trabalhadores, de maneira nenhuma ele serve a quem precisa, ele não serve aos servidores, ele não serve ao contribuinte, ele não serve a quem paga imposto e nem a quem trabalha para o Estado. Ele não serve sequer aos trabalhadores da segurança pública, porque até a Polícia Civil está em greve nesse momento, contra a forma de administrar o Estado que o governador está fazendo. Então a gente observa que se ele não serve a nenhum desses grupos, ele serve a quem? Ele serve aos interesses lobistas mesmo. E essa atitude que ele está tomando em fazer despejo de famílias, em atacar famílias da roça, é a coisa mais baixa que tem. Atacar os humildes, atacar as pessoas que estão tentando tirar da terra o seu sustento, que não estão indo lá pedir nada para ele, não. Essas famílias não estão indo lá pedir nada para ele. Elas estão simplesmente querendo o sossego delas, querendo fazer a subsistência delas, aonde o Estado se faz ineficaz. Ele deveria estar promovendo a justiça social, a reforma agrária, e pelo contrário ele está fazendo a centralização do poder, está fazendo as especulações imobiliárias se multiplicarem pelo Estado, as injustiças sociais acontecerem, e colocando trabalhador contra trabalhador. Porque quando ele manda policial ir atacar campesino, policial ir atacar gente da lavoura, ele está colocando trabalhador contra trabalhador. E isso é de uma desonestidade intelectual muito grande. E todas as instituições têm que se manifestar contra essa atitude mau caráter que o governador está fazendo com o nosso Estado, com os nossos conterrâneos aqui de Minas Gerais. Acho que a gente pode até caminhar aqui para as minhas considerações finais, porque terminando aqui nós vamos estar
nos dirigindo lá para o acampamento, nós vamos prestar nossa solidariedade, vamos fazer o que tiver no nosso alcance, o que considero que seja pouco, mas que esse exemplo de nós estarmos indo lá sensibilize aqueles que realmente têm poder para fazer alguma coisa e barrar esse desgoverno do governador Zé. Isso. Antes de passar a palavra para o Clênio, nós vamos passar a palavra para você agora. Só ler aqui uma informação que a Regina Glória colocou aqui, que é muito, muito bacana. Hoje, ao meio-dia, né, o Diário do Centro do Mundo, todas as pessoas, os progressistas aí conhecem, é um canal no YouTube muito importante, né, com uma programação muito rica. Hoje, o Kiko Nogueira, né, do TCM, expôs essa situação que acontece, né, ao longo de todo o dia e manifestou fortemente em favor da luta do MST. A Regina está lembrando aqui. Além disso, saiu uma nota aqui por vídeo do arcebispo auxiliar de Belo Horizonte, o Dom Vicente, repudiando a ordem de despejo do governador Romeu Zema, né, nessa ação truculenta da PM em consórcio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fez a autorização. Então, como você bem disse, né, Jonas, são pessoas, são grupos, são entidades que estão aí manifestando sua indignação contra essa atitude descabida, nesse momento inoportuno, absurdo, né, que expõe mais do que famílias, né, expõe cidadãos que estão lutando pela vida e pelo direito à terra. Bom, mas vamos passar a palavra aí ao Clênio. O Clênio teve um probleminha de áudio aquela hora, saiu. Volta aí, Clênio, fala aí. O que você tem de mais informação aí para passar para a gente? Aqui, entra aqui ó, na página aqui, ó. Uau. Romeu Zema. Sim. Vem aqui, avaliações. Clica aqui, avaliações. Você recomenda Romeu Zema? Não. Clica em não. O que você pode falar? Por que não? Você coloca aqui, ó. Zema, retire a PM do assentamento de Campo do Meio. MG. Reintegração de posse, covarde e arbitrária. Fora Zema. E coloca aqui, publicar. Quem puder fazer isso, gente, faz isso agora. Vamos agir aí. Vamos. É o que dá para fazer agora, à noite, agora, nesse momento. Quem estiver online, faz isso. Aqui, ó. Página Governo do Estado de Minas Gerais. Facebook? Entra aqui, ó. No Facebook. Isso. Vem aqui, ó. Governo do Estado de Minas Gerais. Está aqui, avaliações. Tá vendo avaliações? Ó. Você recomenda o governo do Estado de Minas Gerais? Não. Coloca por que não. Aqui, ó. Zema, retire a PM do assentamento do Campo do Meio. Reintegração de posse covarde e arbitrária. Fora Zema. Coloca aqui publicar. Vai ficar na página do governo do Estado. Vai ficar na página do Romeu Zema. É o que dá para fazer agora, gente. Quem tiver online aí, faça isso, por favor. Amanhã a gente vê o que dá para fazer. Beleza? É isso aí. Estou mostrando aqui na tela para o pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui. Governo do Estado de Minas Gerais. Tentando colocar aqui, Clênio. Ô, Clênio, bom, a gente está completando aqui quase que uma hora. Não dá para prolongar muito, como você disse, e a gente ainda tem que fazer essa manifestação. Como você bem lembrou, que né, para aqueles que não podem se fazer presentes lá no assentamento do Campo do Meio, para se solidarizar e enfrentar juntos mais essa injustiça cometida pelo governador Romeu Zema. Nós temos as redes sociais, nós temos Ô, Gério, caiu aí a sua linha aí, caiu. Gério, você tá me ouvindo?
Rogério, caiu aí sua linha aí, caiu. Rogério, você está me ouvindo? Bem, pessoal, parece que o GR caiu aí a ligação dele. Rogério, ele está retomando aqui agora. Caiu aí sua linha aí, caiu. Beleza, já. Jonas. Seu microfone está desligado, GR. Jonas, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Estamos aqui. Parece que quando você foi colocar a imagem, o seu sinal caiu aí, a sua imagem caiu. Bom, nós estamos caminhando aqui para 1 hora de live. Então, em primeiro lugar, a gente agradecer, né, a todos que estiveram conosco aí nos acompanhando. Desculpem um pouco aí as dificuldades, é porque os eventos, né, ocorreram todos né, de última hora, sem conhecimento prévio nosso, nós buscando mais informações, tentando contato com aquelas pessoas que nós conhecemos, que participam dessa luta por justiça no campo, e é o que conseguimos fazer nesse horário. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando aí nessa live. Jonathan, suas considerações finais, então, já que o Clênio caiu também, para a gente caminhar para o encerramento aqui. Eu quero sensibilizar a todos, né, que cada um possa fazer aquilo que tiver ao seu alcance. Né, a própria forma do sistema que a gente vive nos priva, nos limita naquilo que a gente pode fazer. Aqueles que têm as condições e podem, né, fazer isso, que se façam presentes, né, que possam prestar sua solidariedade e que façam esse enfrentamento contra esse sistema que tenta oprimir o povo do campo. Nós estaremos indo para lá, logo após o encerramento dessa live, mas eu quero sensibilizar principalmente as instituições. Nós estamos cansados de notinha de repúdio. Nós não queremos que instituição, parlamentares, poderes instituídos façam notinha de repúdio, não. Nós queremos que eles vão para o enfrentamento. Nós queremos que eles vão contra as ordens do governador e o forcem diretamente a recuar nessa tomada de decisão que é contra o povo mineiro. Porque ele não está indo lá bater em bicho morto, não. Ele não está mandando a polícia ir lá bater em pau podre, não. Está mandando a polícia ir lá bater em mulher, bater em criança, bater em lavrador, bater em povo que está lá na roça trabalhando. Isso é desumano. Isso não é papel do Estado. E será que vamos ter nós, cidadãos, trabalhadores aqui da cidade, nós é que vamos ter que ir lá contar para eles isso? Que eles estão fazendo uma desumanidade? Se for para isso, para que existem as instituições? Se for para isso, para que existem os mandatos eletivos? Se for para isso, para que existem os parlamentares? Se não for para ir lá agora, nesse momento, se posicionar lá entre a força policial, a força de segurança e os trabalhadores. Se não for para isso, não precisa ter instituição, não precisa ter parlamentar, não precisa ter político eleito, não. Se for para fazer notinha de repúdio, a gente programa um computador e faz. Se a gente, trabalhador, que não é político, vamos ter que largar os nossos afazeres para ir lá fazer a função dessas instituições, a função desses políticos e defender o nosso povo, nós não precisamos desses políticos, não. Então o que eu estou fazendo é chamando aqueles que são nossos, chamando as instituições, chamando os parlamentares que têm o nosso apoio, que vão com a gente. Nós estamos dando exemplo. Estamos fazendo o que nem está no nosso alcance de fazer. Estamos colocando em risco aquilo que nós nem temos, que é a nossa própria vida, que não está nas nossas mãos. Será que eles não vão fazer nada além de notinha de repúdio?
Então é esse o recado que eu deixo para todos. Muito obrigado, Gé, pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, e eu espero que os nossos companheiros nos encontrem em um outro momento, numa próxima live, comemorando alguma vitória. Até breve. Ok, Jonas, eu estou entrando aí na página, gente, mostrando aqui, né? Espero também que todos possam fazê-lo. Como disse o Jonas, das nossas autoridades nós esperamos mais. Nós esperamos o enfrentamento, nós esperamos a postura de quem denuncia a injustiça, de quem luta contra a injustiça. É isso que nós esperamos. Temos certeza que vamos contar com muitas delas, porque temos aqui em Minas Gerais muitas lideranças corajosas, sempre ao lado dos movimentos populares, dos movimentos que lutam por moradia, por terra, por cultura. São pessoas comprometidas com essas lutas, com um outro mundo, um mundo que não seja apenas a reprodução desse sistema que privilegia um grupo muito pequeno e lhes dá todas as oportunidades de desfrutar da vida, seja ela material, inclusive material, enquanto aos outros é relegado apenas o sofrimento, o trabalho, né, a submissão. Isso precisa mudar. Nosso repúdio total a essa reintegração de posse capitaneada pelo governador Romeu Zema, nosso apelo à justiça para que desautorize, para que cancele essa reintegração de posse absurda feita contra famílias simples, né, como disse o Jonatas, da roça, lavradores, mães, pais, crianças que estão lá no campo lutando por moradia, lutando pela produção, lutando por trabalho, lutando por dignidade, né, que essas famílias possam ser respeitadas. E também um apelo à Polícia Militar, que sabemos, ela recebe ordens, mas é preciso enfrentar ordens que são injustas. E eu acho que esse é o caso. A gente apela às autoridades da nossa Polícia Militar para que façam uma reflexão junto aos detentores de poder, né, ao governador, junto à Justiça, para que essa reintegração não ocorra, sobretudo nesse momento em que estamos todos tão fragilizados. Muito obrigado a você que nos acompanhou, a todos que participaram aí do nosso chat, né, a Regina Dora pelas suas contribuições, a Geisiane Silva, né, e a quem mais, a Camila Ribeiro, e a quem mais nos assistiu. Muito obrigado. Nós traremos em breve, se Deus quiser, mais e boas notícias para todos nós que lutamos por justiça nesse mundo. Muito obrigado, boa noite. Tchau.